Estamos de volta agora para estudar dois temas importantes que também levam muitas dúvidas, geram muitas dúvidas tanto aos consumidores quanto aos fornecedores, que é o direito do arrependimento do consumidor e a cobrança de dívidas. Você sabia que no direito de arrependimento ele só funciona se o consumidor comprar fora do estabelecimento comercial? O que significa isso? O consumidor ele pode se arrepender da compra, mas apenas se ele comprar fora do estabelecimento comercial. Isso significa que se ele for à loja física e comprar a coisa, ele não pode se arrepender. Ah, professor, eu já sabia disso. Vamos ver se você entendeu isso. O consumidor vai na loja, compra um sapato. Chega em casa para mostrar o sapato, mostra para a esposa, mostra para o marido e ele fala: não gostei, vai lá e troca. O fornecedor é obrigado a trocar? Não é obrigado a trocar. Ah, mas as lojas costumam fazer isso. Fazem por uma questão mercadológica, fazem por questão para vender mais, para não perder o cliente, para esse tipo de coisa. Mas a loja não é obrigada a trocar, a não ser que ela coloque uma plaquinha lá: trocamos em até 30 dias com a etiqueta. E ela inclusive pode estabelecer essas condições. Olha que importante, você lojista. Se você aceita trocar, loja física, se você aceita trocar, você pode estabelecer condições, porque aí não é um direito do consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma questão contratual e você pode estabelecer as condições. Pode não ter usado, você tem que colocar lá, ou você pode escolher, né? Que não pode ter usado a coisa, tem que estar com a etiqueta, aí você pode estabelecer. Agora, se você vende pela internet, por telefone, porta em porta, aí o consumidor pode se arrepender no prazo de 7 dias. E neste caso, o consumidor pode ter inclusive usado a coisa. É para ele se arrepender. E é por isso que o prazo é de 7 dias, que é para garantir que ele tenha passado um final de semana com a coisa, para saber se a coisa era aquilo que ele esperava. Como ele não teve contato físico com a coisa na loja, ele vai ter esse contato físico na sua casa. Porque se ele recebeu lá uma terça, quarta-feira, mas nem pôde usar a coisa, no final de semana ele vai usar. E aí pode decidir se quer aquela coisa ou não. Claro, se ele for devolver, ele tem que devolver com todos os acessórios. Vai devolver inclusive com a embalagem. Mas ele pode se arrepender. E eventuais abusos, nós já falamos no bloco passado, nos blocos passados, sobre o direito do consumidor, mas também sobre o dever que o consumidor tem, que é de agir com boa fé. Então, se ficar demonstrado que ele está agindo de má fé, aí o fornecedor pode se recusar a eventualmente devolver o dinheiro do consumidor. E o consumidor tem direito de ter o seu dinheiro de volta. O fornecedor pode oferecer um outro produto, um vale-compras, pode, mas se o consumidor quiser, ele tem o direito de receber o dinheiro de volta dele atualizado. Em tempos de inflação baixa, a gente acaba devolvendo só o que ele pagou. Mas se a inflação disparasse, como foi na década de 90, 80, aí ele teria que fazer essa atualização do valor. Então, recapitulando, consumidor que compra na loja não tem o direito de se arrepender. Se ele saiu da loja, quiser voltar para trocar o tamanho do sapato, para trocar a cor, você não está obrigado a trocar. A não ser que você coloque uma cláusula num contrato ou numa plaquinha falando que troca em 7 dias, 10 dias, 30 dias, e nesse caso você pode estabelecer as condições para essa troca. Agora, aquele consumidor que comprar fora do estabelecimento comercial, pela internet, telefone, nesse caso, aí o consumidor pode ter feito inclusive o uso da coisa. Se vocês tiverem mais dúvidas, dá uma olhadinha no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor ou me mande mensagem. E ainda vale ressaltar que o código, no seu parágrafo único desse artigo 49 que eu mencionei, fala que o consumidor tem direito à devolução do valor com todas as despesas, inclusive frete. Esse frete não é para ficar a cargo do consumidor, é para ficar a cargo do fornecedor. Então, quando você estabelece os seus preços, você já tem que calcular esses riscos se você já trabalha na área virtual, de entrega, venda por telefone, por internet, já tem que considerar esse custo que, como regra, é do fornecedor.
E no segundo ponto desta aula, desse bloco, eu tenho uma pergunta para vocês. E eu acho que vocês vão errar, hein? O consumidor, na cobrança de dívidas, você, lojista, comerciante, fornecedor, na cobrança de dívidas, pode expor o consumidor a ridículo? Pode constranger o consumidor? Pode ameaçar o consumidor? Se sua resposta foi não, você errou. Esse professor tá maluco. Como assim eu posso constranger? Como assim eu posso ameaçar? Como eu posso expor o ridículo consumidor na cobrança de dívidas? Pode. E é isso que eu vou ensinar para vocês. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor não pode ser exposto a ridículo na cobrança de dívida, nem pode ser ameaçado. Mas esse artigo tem que ser lido com outro artigo. Além desse artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tem o artigo 71, que também fala que o consumidor não pode ser exposto a ridículo, ser ameaçado, constrangido injustificadamente. É essa palavra que vai ajudar você, o fornecedor, a cobrar do seu cliente. E de forma lícita, legal, sem violar nenhuma lei. Ora, quando você negativa o nome do seu cliente, ele não é constrangido? Ficar com o nome no Serasa, no SCPC, não é constrangimento? É, mas pode, não pode? Porque é uma cobrança de forma lícita. Se você ligar para um cliente, por exemplo, para um consumidor, que parcelou em 10 vezes e não te pagou as outras parcelas, você pode falar, olha, se você não pagar até amanhã, eu vou acionar meu jurídico e vou pedir para ele entrar com uma ação e pedir a penhora dos seus bens. Pode fazer isso? Pode, porque isso é lícito. Existe ação judicial, existe o pedido de penhora dos bens. Bloquear a conta, bloquear os bens, os carros, os imóveis. Isso é um direito de quem entra com a ação. Então você está ameaçando ele. Você constrangeu quando negativou, está ameaçando ele. E pode expor ao ridículo? Pode, dentro desses limites. Afinal, quando você negativa a pessoa, está expondo ela ao ridículo. O que não pode é fazer essas coisas de forma ilícita, sem previsão legal. Você não pode, numa cobrança de dívidas, ameaçar a pessoa fisicamente. Se você não me pagar, eu vou mandar alguém te bater. Isso é essa cobrança ilícita por meio de coação. Você também não pode, a pessoa te deu lá um cheque, você ligar para a pessoa e falar, olha, se você não me pagar, eu vou falar com a sua esposa porque você veio aqui com uma outra pessoa no bar. Isso não pode. Então, constranger, ameaçar, de alguma forma até expor ao ridículo o consumidor, pode. Só que dentro do que é possível, do que a lei prevê, que é a negativação, que é a ação judicial, que é uma cobrança extrajudicial. Isso é que é possível. Então, não é que não possa fazer a ameaça, não é que não possa constranger, mas pode dentro desses limites legais. Então, não fiquem com receio de eventualmente cobrar o cliente, de até ameaçar, desde que essa ameaça seja uma coisa que esteja prevista na lei. Imagine um professor dando aula e ele fala para os alunos, olha, quem colar eu vou dar 0. Ele está ameaçando? Tá, mas é uma ameaça justificada. Por quê? É previsto na Lei de Diretrizes Básicas da Educação a liberdade de cátedra do professor, de avaliação. Eventualmente, dentro da escola também tem as regras e o professor pode aplicar essa sanção. Ele está ameaçando? Está ameaçando, mas é uma ameaça lícita. O que ele não pode falar? Olha, quem colar, eu vou bater. Não, você não pode bater. Quem colar, eu vou colocar um chapeuzinho de burro e deixar virado para a parede. Isso também não pode. Então, dentro do que é previsto, você pode. E isso vale não só para direito do consumidor, mas para qualquer outra área. Existe o crime de ameaça, mas o crime de ameaça é quando você, de forma injustificada, ameaça alguém. Agora, se você está ameaçando de forma justificada, não é crime. Olha, se você me bater, eu vou dar notícia crime na delegacia, vou levar esse fato e vou pedir uma ordem de afastamento.
Se é uma mulher, eu vou pedir a Lei Maria da Penha essa ordem de afastamento. Ela está ameaçando? Está ameaçando, mas é lícito essa ameaça. O que você não pode fazer é, se você não me pagar, eu vou te matar. Isso não pode fazer. Isso é ameaça que é injustificada e é ilegal, é criminal. Um outro detalhe importante também, que esse é mesmo artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, fala também que não pode interferir no trabalho e no sossego do consumidor. Então, você, fornecedor, comerciante, lojista, não pode interferir no trabalho e no sossego na cobrança de dívidas. Mas é claro, olha só, se o consumidor, ao preencher a ficha, colocou os dados do trabalho dele, você vai ligar onde? No trabalho dele. Se ele preencher a ficha, falou que podia ligar no final de semana, você vai ligar no final de semana. Agora, prestem atenção. Você liga no trabalho dele para cobrar uma dívida. Atende o chefe dele ou um outro funcionário. Como que você vai falar? Eu quero falar com o João porque ele não pagou a dívida. Isso pode reverter contra você, fornecedor. O que você vai falar? Olha, meu nome é fulano de tal, eu sou da loja tal, eu queria falar com ele. Aí vão perguntar, sobre o que seria? Só com ele. Não exponha para outras pessoas o que está acontecendo ali. Não interessa se você está ofertando alguma coisa para ele, está propondo alguma coisa para ele ou está cobrando uma dívida. Isso a pessoa não precisa saber. Uma vez que essa pessoa atenda o telefone, esse consumidor seu que atendeu, passou o telefone para ele, se ele falar, olha, estou recebendo aqui sua ligação, eu coloquei meus dados, mas eu não quero mais receber o telefonema no meu local de trabalho, isso vai me atrapalhar aqui. Aí você não pode voltar a ligar no local de trabalho dele, e se continuar ligando, aí pode configurar um dano moral, e o artigo 71 fala, inclusive, de pena, de crime, se você continuar nessa cobrança. Então, se ele falar não ligue mais, não ligue mais. Claro, você pode buscar outras formas de cobrar, buscar o telefone dele em outros lugares, redes sociais, e tentar falar com ele de forma direta. Ou, se for o caso, ajuizar a ação. Mas aí não pode mais interferir no trabalho. O mesmo vale para o lazer. Ligou no final de semana, ele falou que não quer ser perturbado no final de semana ou no período à noite. Aí você só pode procurar ele nos dias e no horário comercial. Porque senão também pode configurar esse abuso e aí configurar um dano moral. Muito bem, continuamos no próximo bloco com mais informações de direitos e deveres dos consumidores, assim como também dos fornecedores. Até logo!